E aí galera, sejam bem-vindos novamente ao Biodúvidas MG. Então galera, na aula de hoje nós falaremos sobre a prova do PISME, que serve para o ingresso na UFJF, que é um vestibular interno da universidade. E galera, o PISME é dividido em 3 etapas, o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Hoje falaremos sobre o módulo 1, que geralmente é feito pelos alunos do primeiro ano do ensino médio. E ele é dividido em 5 questões objetivas e 2 questões discursivas. Tudo bem? Então, vamos começar nossa aula. Galera, então, a questão 1 vai falar sobre membrana plasmática. Membrana plasmática é essencial para a vida, galera. Então, sem a membrana plasmática não existe vida. Consequentemente, podemos deduzir que, no caso, uma célula é incompatível com a vida se não tiver uma membrana plasmática. A membrana plasmática tem uma função muito importante, que é a separação do meio extra do meio intracelular, ou seja, do meio fora da célula e do meio intracelular dentro da célula, beleza? O que permite com que os processos metabólicos ocorram fluentemente e de perfeita comunhão dentro da célula, tudo bem? O que faz com que não haja uma desordem, o meio extracelular entrando dentro da célula, o meio intracelular saindo. Quando é necessário uma substância entrar ou sair, a membrana consegue fazer com que essa substância entre ou saia, ou através da difusão simples, ou da difusão facilitada através de proteínas, beleza? Galera, quais os componentes da membrana plasmática? Nós temos uma bicamada lipídica, ou bicamada fosfolipídica, que é formada por fosfato junto com lipídios, tudo bem? E no caso, nós podemos perceber aqui a bicamada fosfolipídica, que nada mais é do que 2 monocamadas fosfolipídicas, beleza? Uma monocamada nós podemos ver aqui em cima e outra monocamada aqui embaixo. E galera, podemos ver proteínas aderidas aqui. E essas proteínas são chamadas, essas que nós podemos ver que estão atravessando a bicamada, são chamadas transmembranas, tudo bem? Proteínas transmembranas. E as outras aqui, que podem ser uma camada, uma monocamada, são as periféricas, tudo bem? E galera, o que a gente pode a mais dizer aqui? Os lipídios, eles apresentam uma polaridade. A parte de cima, a cabecinha, tudo bem? Cabecinha polar ou fosfato, no caso, o que é? Ele nada mais é do que hidrofílico. Por quê? Ele é chamado de hidrofílico? Porque ele tem afinidade com a água. A parte polar tem afinidade com a água, nessa cabecinha. E a parte apolar, que é de baixo as caudas, não tem afinidade com a água. Então eles são chamados de hidrofóbicos, beleza? E por essas membranas, galera, apresentarem essa bem clara fluidez que nós observamos, tanto os lipídios quanto as proteínas, elas apresentam essa fluidez, esse movimento, elas não são estáticas, se dá o nome de mosaico fluido, tudo bem? E galera, esse modelo foi proposto por Singer e Nicholson, tudo bem? Então, agora que nós já vimos sobre a membrana plasmática, sobre os constituintes e quais as suas funções, vamos para a primeira questão. Então, galera, vamos resolver a primeira questão. Um professor do ensino médio de uma escola tradicional de Juiz de Fora resolveu fazer uma aula prática sobre a membrana plasmática com seus alunos. Ele criou um laboratório de células com superfícies fluorescentes para o estudo do modelo proposto por Singer e Nicholson. Qual foi o modelo proposto por Singer e Nicholson? Mosaico fluido, tudo bem? Nesse experimento, ele usou uma célula com a superfície fluorescente e observou o microscópio acoplado ao laser. O laser utilizado nesse caso é capaz de degradar a fluorescência conjugada às moléculas na superfície celular, tudo bem? Iniciado o experimento, ele expôs um ponto específico da célula ao laser. Após 5 minutos da exposição da incidência do laser, observou que a região exposta perdia a fluorescência, mas o restante da célula continuava fluorescente. Entretanto, após 1 hora de exposição, no mesmo ponto focal, no mesmo local onde tinha lançado o laser, toda a célula perdia a fluorescência. Baseado nesse experimento, responda a questão abaixo. Aí, galera, está dividido em 2 perguntas, tudo bem? A primeira, quais moléculas perderam a fluorescência? Galera, quais são as principais estruturas de membrana que eu tinha dito para vocês? Componentes da superfície, proteínas e lipídios. Tudo bem? Então, se elas são as principais e as que estão em maior quantidade, consequentemente, elas vão ser as maiores afetadas nessa superfície pelo laser, consequentemente, elas perderam essa fluorescência. E no caso, a segunda pergunta, qual é o modelo evidenciado nesse experimento? Como eu já tinha dito para vocês, qual foi o modelo que foi proposto por Singer e Nicholson? O mosaico fluido.
Qual das questões aqui poderiam se englobar na resposta que a gente quer? A. Lipídios e glicolipídios? Aí está faltando as proteínas. As proteínas teriam que estar presentes nessa composição. Perdão. Teriam que estar presentes nessa composição. A. B. Proteínas e glicoproteínas? Aí está faltando os lipídios. Então não poderia ser essa a questão certa. Na C. Lipídios e proteínas? Tudo bem, lipídios e proteínas sim, é a resposta certa. Mas o errado é o mosaico simétrico. Tudo bem? Que não é o modelo proposto por Singer e Nicolson, mas sim o mosaico fluido. A letra D, lipídios e proteínas? Sim, isso mesmo. E o mosaico fluido? Sim, é isso mesmo. Já encontramos a resposta. Mas vamos ver a letra E. Proteínas e glicoproteínas? Aí faltam os lipídios. Bem, então nós já sabemos que a resposta certa é a letra D. Vamos conferir? Isso aí. Galera, vamos lá para a segunda questão. A segunda questão é sobre citoesqueleto. Citoesqueleto nada mais é do que um conjunto de fibras que vão formar uma rede, um arcabouço dentro da célula, promovendo uma organização interna. Tudo bem? O citoesqueleto é dividido em 3 categorias. Filamentos intermediários, os microtúbulos e os filamentos de actina, que podem também ser chamados em algumas literaturas de microfilamentos. Tudo bem? Por que vamos começar pelos filamentos intermediários? Por que são intermediários? Porque o diâmetro dele não é maior do que os microtúbulos e também não é menor do que os filamentos de actina. Tudo bem? Por isso se dá o nome de filamentos intermediários. Qual a principal função dos filamentos intermediários? É a sustentação da célula. E, consequentemente, vai gerar uma resistência da célula à tração, no caso, uma resistência mecânica, promovendo uma proteção maior à célula. E, galera, uma característica importante nós podemos ver na figura que ele envolve o núcleo e vai para as periferias. Com isso, dá um ar de proteção, um ar de resistência que vai fazer com que a célula não se desorganize facilmente. Tudo bem? E são esses os filamentos, teoricamente, mais fortes do citoesqueleto. Vamos para o segundo componente do citoesqueleto, microtúbulos. Os microtúbulos são formados pela proteína tubulina, tudo bem, ou fibra tubulina. No caso, eles são os mais espessos e eles associam e dissociam de acordo com a necessidade, tudo bem? E eles nascem em uma região central próxima ao núcleo chamado centrosomo e se ramificam através da associação de tubulinas. E galera, formando assim diferentes funções. Eles podem formar a movimentação de cílios e flagelos em eucariotes, se ancorando ao corpo basal. Podem ajudar na formação dos centríolos também, como também podem promover o transporte de vesículas, principalmente a dineína, que à medida que for se associando moléculas de tubulina, o que vai acontecer? Essas dineínas vai se criando um caminho para as dineínas poderem ir para outro canto da célula. Além disso, elas têm uma função muito importante também na divisão celular, no caso, na época da mitose. Quando houver a mitose, no caso, os microtúbulos vão formar o fuso mitótico, tudo bem? Se associando, formando esse tubo, que é totalmente essencial para a divisão. Agora, o último componente do citoesqueleto, que são os filamentos de actina, ou microfilamentos, os menores filamentos que nós temos. Como já sabemos, a proteína é a actina, tudo bem? E ela vai atuar na contração de células musculares, atuando nas contrações musculares, em conjunto com a miosina, processo que nós muito bem conhecemos, tudo bem? Então, essa basicamente é o filamento de actina, e vai ficar bem na periferia das células, promovendo essa contração muscular e, inclusive, às vezes, promovendo uma movimentação da célula. Tudo bem? Agora que concluímos nosso assunto sobre citoesqueleto e vamos para a questão. Então, galera, vamos para a resolução da segunda questão. O citoesqueleto é formado por componentes proteicos que realizam diversas funções celulares. Dentre elas está a manutenção estrutural e a sustentação das células animais. São componentes citoesqueletos filamentos intermediários, filamentos de actina e microtúbulos. Assinale a opção que cita corretamente as funções desses elementos do citoesqueleto. Beleza. Vamos pensar primeiro. Os filamentos intermediários. Os filamentos intermediários, a função básica é a resistência mecânica. Como eu disse para vocês, são os mais espessos. Tudo bem? Os filamentos de actina, a principal função vai ser a contração muscular, juntamente com a miosina. E no caso dos microtúbulos, entre as 3 funções, vamos observar qual o texto estará aplicando aqui.
Então vamos lá. Letra A. Os filamentos intermediários, resistência mecânica, correto. Contração da célula muscular, correto, no caso dos filamentos de actina. E composição estrutural de cílios flagelos, no caso dos microtúbulos, sim, é uma função. Os microtúbulos, sim, formam cílios e flagelos, tá bem? Letra B, vamos ver se poderia ser. Divisão celular com formação do fuso mitótico. Beleza, para ser filamento de actina. Quer dizer, perdão, filamento de actina não, para ser microtúbulos. Síntese proteica não, e replicação do DNA não, beleza? Letra B não poderia. C, resistência mecânica, poderia ser de filamentos intermediários. Armazenamento de energia você já exclui. E transporte de vesículas, realmente, os microtúbulos podem fazer esse transporte. Letra D, transcrição do RNA, aí você já acaba com a questão. E letra E, composição estrutural de cílios flagelos. Tudo bem, que no caso nós temos isso nos microtúbulos, mas síntese proteica e tradução não entram nisso. Então, qual seria a questão certa? Letra A, muito bem, letra A de amor. Galera, agora vamos para a questão 3, questão de fagocitose. Galera, fagocitose nada mais é do que o processo de ingestão ou de destruição de partículas sólidas, tudo bem? Pode ser uma bactéria, pode ser um tecido morto. Então, galera, o que acontece? Vou explicar através desse exemplo aqui mais ou menos como é o processo de fagocitose. Aqui nós vemos, aqui no caso, uma ameba. Vemos aqui dentro dela estruturalmente os lisossomos, vemos o núcleo também. Então, galera, essa é uma estrutura básica de uma ameba. Então, como vai acontecer o processo de fagocitose? Uma bactéria, ou algum tecido, ou alguma substância chegar ali sólida, vai chegar ali na membrana, e a membrana vai sofrer uma invaginação. E essa invaginação vai sofrer graças aos pseudópodes, que são tipo falsos pés. E quando terminar essa invaginação, quando a bactéria já for englobada por total, vai se formar uma estrutura chamada o fagossomo. Tudo bem? O fagossomo vai levar à morte das bactérias, e logo depois chegaria o lisossomo, e formaria juntamente com o fagossomo o fagoissossomo, que é um vacúolo digestivo, onde vai acontecer a absorção de nutrientes e logo depois a destruição de resíduos que serão jogados para fora na fase de pós-digestão. Nada mais é do que isso o processo de fagocitose. Vamos agora à resolução da questão 3. Os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco do sangue. Eles são responsáveis por combater infecções. Eles são capazes de fagocitar bactérias, ou seja, o processo de fagocitose de bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista cultivou in vitro os neutrófilos com bactérias gram-positivas, as quais apresentavam parede celular verde fluorescente. Uma hora após a infecção, o cientista observou os neutrófilos ao microscópio e verificou a fluorescência verde em organelas dentro dessas células. Aí, nesse experimento, quais os organelas celulares podem ser visualizados pelos cientistas com a coloração verde fluorescente? Essa é a pergunta. Qual organela que nós podemos ver verde fluorescente? Então, vamos pensar. A fagocitose, qual foi as duas organelas que nós vimos trabalhando no processo? Os fagossomos e os lisossomos, tudo bem? São os dois responsáveis por essa digestão, pela morte também da bactéria, digestão e também absorção em alguns momentos dos resíduos sólidos, tudo bem? O que for ainda útil para a célula. Então, galera, a coloração verde fluorescente será dessas organelas, tanto do fagossomo quanto do lisossomo, porque elas vão absorver esses nutrientes para a célula, tudo bem? Então, seria mitocôndria e núcleo? Não. Peroxissomo e fagossomo? Não, porque o peroxissomo não está atuando nesse caso. C, fagossomo e lisossomo? Isso mesmo, letra C. D, mitocôndria e complexo de Golgi? Não, nenhum dos dois. Complexo de Golgi e núcleo? Não, tudo bem? Então, fagossomo e lisossomo, que os dois estão atuando sobre esse processo. Vamos lá, questão 4 agora, ou de acordo com a numeração do PISM, 9. No esquema a seguir, as setas simbolizam diferentes processos metabólicos de quebra da glicose. Tem o processo A, o processo B e o processo C, que leva à geração de energia na forma de ATP, com liberação de produtos indicados em cada um dos 3 retângulos. Então, galera, a glicose foi convertida em A em etanol e CO2, em B em CO2 e H2O, e em C no ácido lático. Tudo bem? E, galera, qual é o processo A? O processo A é um processo de fermentação alcoólica, que acontece, inclusive, na criação de bebidas alcoólicas que nós temos.
Já a letra B é a respiração celular, que ocorre nas nossas mitocôndrias, tudo bem? Já não só nas nossas mitocôndrias, como nos seres vivos e eucariontes no geral. E no processo C, o ácido lático, que acontece inclusive nos nossos músculos em momentos que precisamos de produzir a mais energia por conta de algum processo de exercício muito prolongado, onde a gente não tenha como produzir energia suficiente de forma aeróbica. Dessa forma, os nossos músculos produzem anaerobicamente através do ácido lático, tudo bem? Energia para os nossos processos. Então vamos agora para a alternativa. Letra A. O mecanismo A é a respiração aeróbica, realizado por fungos e bactérias na produção de bebidas e de alimentos? Não, a gente já viu que o A é a fermentação alcoólica. Realmente é de bebidas e de alimentos, mas não é respiração aeróbica, e sim a fermentação alcoólica. Letra B. O mecanismo B é a respiração celular, realizado por células musculares e que nunca ocorre em condições aeróbicas? Cuidado com esse nunca, gente. Sempre quando estiver esse nunca, você já pode duvidar. O C é a fermentação alcoólica que ocorre em células musculares em condições anaeróbicas. A gente já percebeu que o C não é fermentação alcoólica, e sim a formação do ácido lático. Tudo bem? Letra D. O mecanismo B é a fermentação, realizado por fungos e bactérias na produção de bebidas e de alimentos? Não. B é a respiração celular. E o C, o mecanismo C é a fermentação lática, realizado por células musculares de animais em condições anaeróbicas. Perfeitamente. Letra E. Tudo bem? Entenderam? Galera, então vamos para a última questão. Questão 10 do PISME. A utilização de células-tronco com fins terapêuticos tem se tornado cada vez mais promissora, principalmente para pessoas com doenças degenerativas e com danos no sistema nervoso. Estudos demonstram também são muito úteis no combate a doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, mal de Parkinson, diabetes e também lesões da medula. Com a finalidade de contribuir para o avanço dessas pesquisas, um cientista cultivou em seu laboratório células-tronco e as submeteu a 3 estímulos diferentes. O primeiro induziu as células a se transformarem em células cardíacas. O segundo induziu as células a se transformarem em células do sistema nervoso. O terceiro induziu as células a se transformarem em células hepáticas. Tudo bem? Então a gente percebe, galera, quem são as células-tronco? Células-tronco nada mais são do que células não diferenciadas. Aquelas células que podem se transformar em qualquer tipo de celular do organismo. Então, galera, vamos para a pergunta. Qual componente celular sofreu variação de expressão? Geralmente, quem sofre variação de expressão são as proteínas, tudo bem? Que se há uma variação da expressão de uma proteína, vai ser formado um tipo específico de proteína e, consequentemente, um tipo diferente de célula. Então, se você muda a expressão da proteína, vai formar um tipo diferente de célula. Um tipo de proteína vai formar um tipo de célula, outro tipo de proteína, outro tipo de célula, e outro tipo de proteína, outro tipo de célula. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual componente celular sofreu variação de expressão interferindo diretamente com a geração de 3 novos tipos celulares? Letra A, o DNA. A gente poderia até pensar que poderia ser, mas por que não seria o DNA? Porque o DNA, galera, ele tem dentro da sua estrutura toda a maquinaria genética de todas as células. Então lá no DNA você tem a maquinaria lá no gene, tanto para você formar células cardíacas, tanto células renais quanto hepáticas. Já no caso, as proteínas seriam a resposta certa, porque quando elas sofrem uma variação de expressão, elas aí sim formam novos tipos de células. Tudo bem? O DNA, lá dentro da molécula do DNA, já tem todo o seu DNA, mesmo que esteja em uma célula desativada. Fosfolipídios? Não. RNA não. E colesterol? Não. Tudo bem? Então, qual seria a nossa resposta? Letra B. Questão 10, letra B, de proteína. São essas que vão sofrer a variação de expressão. Aqui estão as referências que utilizei para a aula, referências muito boas, inclusive, podem consultar, que são bem legais, bem instrutivas. Então, galera, terminamos assim nossa aula. Agradeço a todos por toda a paciência, todo o carinho. E podem ter certeza que voltaremos com mais assuntos. Hoje falamos apenas das questões objetivas. Amanhã, domingo, trarei as questões discursivas. Tudo bem? Para não ficar um vídeo muito alongado, muito grande, para não cansá-los ainda mais.
Mas espero que tenha ficado bem entendido, tenha ficado legal. Podem mandar mensagem, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Se gostarem, deixa o like. Se não gostarem, também podem deixar o dislike. Mas se inscrevam no canal, toquem o sininho de notificações. Espero que tenham gostado. Vídeo todo sábado, 2 horas, e amanhã, excepcionalmente, teremos as questões discursivas. Beleza? Fiquem com Deus e biodúvida para todos!